pela falta de medicação, quando a pessoa deixa de tomar o remédio, ou por um erro alimentar com excesso de sal, ou situações de estresse físico ou emocional. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a programação aqui da TV Câmara Campinas. Obrigada pela sua audiência. Estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal e você confere a partir de agora a reunião da Frente Parlamentar em apoio à paz e à sustentabilidade rumo à COP30, que será presidida pelo vereador Marcelo Silva. A COP30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Com a palavra, o vereador Marcelo Silva. Boa tarde a todos presentes que estão aqui nos acompanhando também pela TV Câmara. Primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa, professor Lino Azevedo Júnior, secretário-geral da Frente Parlamentar, também do Movimento Internacional por uma Cultura de Paz, o Giancarlo Torres, coordenador do Verde, da Secretaria do Seclima de Campinas, e o Rodrigo, presidente do Conselho Municipal da Cultura da Paz. Essa é mais uma reunião de trabalho da nossa Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade. Os nossos objetivos sempre são muito claros, debater ideias e construirmos caminhos concretos rumo à COP30 para que nós possamos, através das discussões, lançar ideias concretas de como nós possamos aqui, via cidade de Campinas, implementar ações de sustentabilidade, de cultura de paz, que possam aí reverberar em todo o nosso estado e, quiçá, no nosso Brasil. Então, para iniciarmos aqui a nossa reunião de trabalho, eu já passo a palavra ao professor Lino. Claro. Boa tarde, senhoras e senhores, amigos e amigas da paz e da sustentabilidade, caro vereador Marcelo Silva, digníssimo presidente dessa frente parlamentar. É com profundo senso de responsabilidade que, em nome do Movimento Internacional por uma Cultura de Paz, apresentamos hoje, nesta reunião oficial da Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade de Campinas, um conjunto de propostas que acreditamos refletem o compromisso de nossa cidade com os eixos estruturantes da COP30, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com os princípios universais da cultura de paz e do desenvolvimento sustentável. Campinas, terra de Carlos Gomes e Campos Sales, reconhecida por sua vocação cultural, científica, educadora e inovadora, assume aqui seu papel como cidade-laboratório, um exemplo vivo de como pensar globalmente e agir localmente pode transformar realidades. As iniciativas apresentadas à Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade de Campinas, que ora apresentamos, foram organizadas com base em seu potencial de impacto local, regional e global, e refletem o compromisso da cidade com a construção de políticas públicas transformadoras, éticas e sustentáveis. Entre essas propostas, destaca-se a moção de apoio ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares,
que representa um posicionamento institucional em favor do desarmamento global e da segurança planetária. O objetivo é manifestar, por meio de moção legislativa, o apoio institucional da Frente Parlamentar de Campinas à ratificação e implementação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, assinado em Nova York em 20 de setembro de 2017 e atualmente em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro. O tratado é o primeiro tratado internacional juridicamente vinculante que proíbe completamente o uso, posse, desenvolvimento, teste e armazenamento de armas nucleares. Representa um marco histórico no esforço global pelo desarmamento e está alinhado à Declaração sobre a Cultura de Paz da ONU, de 1999, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente as ODS, a ODS 16 e a Agenda 2030. O Brasil teve papel ativo na formulação do tratado, impulsionado pela chamada Iniciativa Humanitária, que evidenciou os impactos catastróficos das armas nucleares, ambientais, sociais, econômicos e transfronteiriços. É uma proposta realmente muito relevante, acreditamos. Apoiar o tratado é uma ação coerente com os princípios da Frente Parlamentar, que busca fortalecer a cultura da não-violência, da justiça climática e da convivência pacífica. É também uma afirmação do compromisso da cidade com a paz global e a segurança coletiva. Propomos que sejam encaminhados a nossa moção ao Congresso Nacional em apoio à ratificação do tratado, comunicação oficial ao Ministério das Relações Exteriores e à Missão Permanente do Brasil junto à ONU, divulgação pública da moção como instrumento de mobilização cidadã e institucional, estímulo a outras câmaras municipais e frentes parlamentares para que se somem ao apoio. Finalmente, que esta moção represente um compromisso dessa frente parlamentar com a eliminação das armas nucleares, a promoção da paz duradoura e a construção de um mundo livre de ameaça nuclear, inspirando outras cidades e instituições a se posicionarem em favor do desarmamento global. Outra proposta que ora apresentamos é sobre a criação de uma comissão permanente de ética científica e tecnológica para a paz. Campinas, como nós sabemos, abriga instituições de excelência como a Unicamp, o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e o Laboratório Sirius, novo acelerador de partículas do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, sendo reconhecida como um dos principais polos de ciência e inovação da América Latina. O Laboratório Sirius, inclusive, é um dos 4 aceleradores de luz síncrotron, de 4ª geração no mundo. Temos 4 no mundo. Aqui em Campinas temos um deles, com potencial de aplicação em diversas áreas, da biotecnologia à física de partículas. Diante desse protagonismo, é essencial que o município exerça também um papel de vigilância ética e cidadã sobre o uso das tecnologias desenvolvidas em seu território, especialmente aquelas que possam ser desviadas para fins militares ou para a criação de armas de destruição em massa, como armas nucleares, químicas ou biológicas. O objetivo é acompanhar e debater publicamente o uso de tecnologias sensíveis desenvolvidas em Campinas, promover o diálogo entre cientistas, sociedade civil, legisladores e instituições de pesquisa sobre ética e responsabilidade científica.
Emitir pareceres e recomendações sobre políticas públicas de ciência e tecnologia com foco na paz e na sustentabilidade. Estimular a transparência e a cooperação internacional voltada ao uso pacífico da ciência. O impacto esperado é o fortalecimento da cultura de paz e da responsabilidade social da ciência. Prevenção de usos indevidos de tecnologias avançadas. Posicionamento de Campinas como cidade líder em diplomacia científica e ética tecnológica. Também estamos apresentando a esta frente parlamentar a moção de apoio à criação do Conselho Nacional de Cultura de Paz do Brasil. O objetivo é manifestar, por meio de moção legislativa, o apoio institucional da Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade à criação do CONPAS, Conselho Nacional de Cultura de Paz do Brasil, como instância democrática e participativa, voltada à articulação entre Estado e sociedade civil para a promoção da paz, da não violência e do desenvolvimento sustentável, pessoal, social e planetário, ou simplesmente da sustentabilidade integral. A justificativa, a cultura de paz e a cultura do amor são fundamentos éticos e políticos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. Esta proposta está alinhada à Declaração sobre a Cultura de Paz da ONU, de 1999, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030, reforçando o papel do Brasil como protagonista na promoção da justiça climática, dos direitos humanos e da convivência pacífica. O CONPAS será inspirado na experiência do CONPAS, Conselho Municipal de Cultura de Paz de Campinas, reconhecido como modelo inspirador na promoção da cultura de paz. Terá como diferencial ético a centralidade da filosofia da não violência, conforme o legado de Mahatma Gandhi, e atuará como espaço de diálogo, formulação de políticas públicas e mobilização social. Esperamos que seja encaminhado esta moção aos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e do Congresso Nacional. Envio da moção aos órgãos responsáveis pela organização da COP30 e a ONU. Comunicação oficial à Organização Planeta Paz e às redes da sociedade civil comprometidas com a cultura de paz. Estímulos a outras câmaras municipais e parlamentos estaduais para que se somem a essa iniciativa. Que esta moção represente o compromisso da Câmara Municipal de Campinas, através dessa frente parlamentar de paz e sustentabilidade, com a construção de um Brasil mais pacífico, justo, amoroso e sustentável. E inspire uma mobilização nacional em torno da institucionalização da cultura de paz, como política pública permanente. Também apresentamos aqui a proposta de criação da Coordenadoria Executiva de Cultura de Paz e Desenvolvimento Sustentável. Esta já é mais uma iniciativa com impacto local. A ideia é criar, no âmbito da administração municipal, uma coordenadoria executiva vinculada diretamente ao gabinete do prefeito ou à secretaria de governo, com a missão de formular, articular, executar e monitorar políticas públicas voltadas à promoção da cultura de paz, justiça climática e desenvolvimento sustentável. Elaborar e implementar o Plano Municipal de Cultura de Paz e Sustentabilidade. Integrar ações entre secretarias, educação, saúde, meio ambiente, segurança, juventude, etc. Promover campanhas educativas, eventos e formações sobre paz, direitos humanos e sustentabilidade. Apoiar projetos comunitários e escolares voltados à não violência, mediação de conflitos e ecologia integral. Monitorar indicadores de paz urbana, justiça social e sustentabilidade ambiental.
Justifica-se essa iniciativa, pois Campinas é referência em ciência, inovação e participação cidadã. A institucionalização de uma coordenadoria dedicada à paz e à sustentabilidade fortalece o compromisso da cidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente as ODS 4, 11, 13 e 16. Garante continuidade e transversalidade nas políticas públicas. Cria um espaço técnico e político para articulação entre governo, sociedade civil e o métier científico através de suas universidades, faculdades e centros de pesquisa. Posiciona Campinas como cidade educadora, resiliente e promotora da paz. Também propomos que seja criado, desenvolvido, indicadores científicos de cultura de paz e sustentabilidade. O objetivo é desenvolver e implementar uma série de indicadores quantitativos e qualitativos com base científica e tecnológica para medir o desenvolvimento da cultura de paz e da sustentabilidade integral no município de Campinas. Esses indicadores servirão como instrumento de diagnóstico, planejamento e avaliação de políticas públicas, fortalecendo a governança ética e ambiental da cidade. Campinas é reconhecida novamente como polo de ciência, tecnologia e inovação, abrigando instituições como o CEPAGRE da Unicamp, com capacidade de monitoramento ambiental via satélite, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, referência internacional em pesquisa avançada, centros de pesquisa em clima, biodiversidade, saúde pública e urbanismo. A cidade possui o potencial técnico e humano para criar um sistema de indicadores pioneiro que integre dados ambientais, sociais, culturais e éticos que reflitam o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e com a Agenda 2030 da ONU. Também propomos a formulação de um programa de formação e promoção da cultura de paz e sustentabilidade integral para servidores públicos. Instituir um programa permanente de formação, sensibilização e desenvolvimento humano voltado aos servidores públicos municipais, com foco na promoção da cultura de paz pessoal, social e planetária, e na construção de uma visão sistêmica e de pertencimento ao ecossistema cidade. Campinas é uma cidade com características únicas, um verdadeiro ecossistema urbano, onde cada pessoa, instituição e serviço público atua como célula viva de um organismo maior. Os servidores públicos, como agentes diretos da gestão e do cuidado com a cidade, devem ser reconhecidos e preparados para atuar com consciência, compaixão, sensibilidade e fraternidade, compreendendo seu papel dentro de um sistema interdependente que se estende do bairro ao planeta. A proposta está alinhada com os princípios da cultura de paz da ONU, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, especialmente as ODS, Educação, de qualidade, Cidades Sustentáveis, Ação Climática e a ODS 16, que fala de paz, justiça e instituições eficazes. Também propomos a criação de um fundo municipal de apoio às vítimas das crises climáticas e de programas de prevenção. O objetivo é instituir, por meio de projeto de lei, um fundo municipal destinado a financiar ações de apoio emergencial às vítimas de eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamento, ondas de calor e secas, bem como programas de prevenção, educação e resiliência climática. A nossa ideia, nosso caro presidente Marcelo Silva, nós sabemos que existem outros fundos similares, mas a nossa preocupação aqui é com a
às vítimas das crises climáticas, das pessoas, dos animais, da natureza, e que não falte atendimento a essas situações emergenciais e de crise, argumentando que não tem verba. Então, é uma verba específica para esse tipo de socorro humanitário. Também propomos a inclusão oficial e obrigatória do hasteamento da bandeira da paz no calendário municipal de Campinas. Propor por meio de moção legislativa que o hasteamento da bandeira da paz seja incluído oficialmente no calendário municipal de eventos da Prefeitura de Campinas, tornando-se ato obrigatório de responsabilidade do Poder Executivo, a ser realizado anualmente no Dia Internacional da Paz, 21 de setembro, conforme estabelecido pela ONU. O hasteamento da bandeira da paz não é somente alguma coisa pro forma. Ela, junto com todas as outras ações, elas nos mantém conectados na cultura de paz, na sensibilidade, na cultura do amor, na cultura do pertencimento, numa visão sistêmica e ecológica. Então, é um evento importante na medida que o poder público dá importância a ele em manter as conexões nossa com a natureza e conexões espirituais com o planeta, com nossa cidade, com as outras pessoas e com os animais. Outra proposta que nós solicitamos, sugerimos que sejam solicitados um parecer técnico e monitoramento ambiental via satélite sobre a soltura de fogos de artifício com estampido. O objetivo é solicitar formalmente aos órgãos competentes e instituições de pesquisa um parecer técnico de viabilidade para a coleta de dados via satélite que permitam identificar em tempo real as solturas de fogos de artifício com estampido na cidade de Campinas. Além disso, requer-se a elaboração de um relatório técnico completo sobre os impactos ambientais, sanitários e ecossistêmicos causados por essa prática. A proibição da soltura de fogos de artifício com estampido é plenamente justificável sobre várias perspectivas. Poluição atmosférica. A queima libera partículas finas e gases tóxicos, como bário, chumbo, cobre, alumínio, estrôncio, antimônio e perclorato. Esse último, um disruptor endócrino que afeta a tireoide. Poluição sonora. Estampidos podem ultrapassar 150 decibéis, afetando negativamente idosos, crianças, pessoas com autismos e pacientes hospitalizados. Impacto na fauna. Fogos causam estresse, fuga e desorientação em animais domésticos e silvestres, comprometendo a biodiversidade humana. Risco de incêndio, especialmente em áreas com vegetação seca ou próximas às reservas naturais. Resíduos sólidos, restos de fogos contaminam solo e água, gerando passivo ambiental. A solicitação está amparada por normas e jurisprudências, que eu não vou citar todas aqui, porque são amplas. Então, nós estamos vendo também nessa proposta, propondo para o nosso estudo, que a questão da soltura de fogos também seja vista na perspectiva do crime ambiental. Proposta de projetos de lei, que também propomos, é a avaliação e fiscalização ambiental e sonora da soltura de fogos com estampido no município de Campinas, com o objetivo de instituir, por meio da lei municipal, um mecanismo administrativo que obrigue a Prefeitura de Campinas a realizar avaliação e fiscalização ambiental e sonora da soltura dos fogos de artifício com estampido em eventos públicos e privados, inclusive aqueles autorizados ou promovidos pelo próprio poder público. Gostaria de fazer aqui uma moção, não é muito do meu perfil, mas sugerir uma moção de repúdio. Repúdio às práticas que promovam sofrimento animal, como rodeios,
e reconhecimento como crime ambiental. O objetivo é manifestar, por meio de moção legislativa, o repúdio da Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade a qualquer prática que promova sofrimento físico ou psicológico aos animais, como rodeios, e solicitar tais atividades sejam enquadradas como crimes ambientais, mesmo sob o princípio da precaução, conforme previsto na legislação vigente. A prática de rodeios e eventos similares tem sido amplamente questionada por entidades de proteção animal, juristas e ambientalistas, por envolver maus tratos físicos e psicológicos, como uso de instrumento de estímulo doloroso, confinamento, exposição a ruídos extremos e estresse prolongado. Violação do artigo 225 da Constituição Federal, que proíbe práticas cruéis contra os animais. Incompatibilidade com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que criminalize maus tratos e abuso contra os animais. Criação do Observatório de Ética Ambiental e Animal. Criar um órgão permanente e multidisciplinar para monitorar, avaliar e denunciar práticas legislativas, administrativas ou sociais que atentem contra a vida animal, o meio ambiente e os princípios da cultura de paz, promovendo a ética pública e a justiça socioambiental no município. Obrigado, bem. Conclusão. Que este conjunto de propostas represente não apenas um plano de ação, mas uma declaração de princípios. Campinas está pronta para ser cidade piloto da paz, laboratório da sustentabilidade e voz ativa na construção de um mundo mais justo, seguro, solidário, pacífico e pacificador. Muito obrigado. Obrigado. Olha, não. Vou pegar para você isso aqui, deixar como uma valor simbólico. O professor Lino, ele realmente dá uma aula aqui para nós, né? Quem tem a oportunidade de conviver sabe o quão ele se dedica. Acho que quantas matérias propositivas foram aqui apresentadas, entregue em nossas mãos, agora com responsabilidade, né, Lino, debatendo aí com a comissão. Nós vamos, tenho certeza, debater, ver o que podemos levar adiante, transformar em projetos, transformar em moções de repúdio e debater, né, porque eu acho que sempre a gente consegue chegar a uma conclusão onde se tem um debate, onde se tem um respeito às divergências, às ideias, e agradeço por todo o trabalho e o empenho que você tem se dedicado aqui à nossa frente parlamentar. Gostaria de destacar também a presença da Vanessa Palma, coordenadora de Educação Ambiental da Seclima de Campinas. E Kaique, obrigado pela presença, assessor da vereadora Guida Calisto. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra Giancarlo Torres, coordenador do Seclimas. Tem a palavra, Giancarlo. Não. Boa tarde a todos presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador Marcelo
por tudo que você tem feito, falando aqui em nome da Secretaria do Climas, a Seclima, Meio Ambiente, em nome de nosso secretário Adegas, Vanessa, os demais presentes. É de suma importância, né, um assunto que você levou ao debate, principalmente no mundo em que vivemos hoje, né, que é a paz e o clima. E com alegria e senso de responsabilidade que participo hoje dessa segunda reunião da Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade aqui de Campinas. Vivemos em um tempo em que os desafios globais, como mudanças climáticas, os conflitos sociais, o desequilíbrio ambiental, se tornam cada vez mais visíveis, urgentes e muitas vezes assustadores. No entanto, também vivemos um tempo de oportunidade, que é, como eu acabei de dizer, que é o que o nobre vereador está fazendo aqui para nós, professor Lino. Parabéns também, professor. A COP30, que será realizada no Brasil agora em 2025, não é apenas um evento internacional. Ela é um chamado à ação concreta, especialmente para cidades como Campinas, que tem a tradição e a inovação, a educação tecnológica e a participação social. Mas não haverá sustentabilidade ambiental sem paz social, sem justiça climática, sem justiça humana. Precisamos construir soluções integradas que respeitem o meio ambiente e, ao mesmo tempo, cuidem das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Nosso papel aqui hoje é mais do que institucional, é estratégico e é simbólico. Representamos setores diversos da sociedade, do poder público, do setor produtivo, movimentos sociais, cidadãos, e juntos podemos fazer da frente um espaço de articulação real de políticas públicas, projetos e boas práticas. Por isso, quero reforçar o convite de todos os membros, tragam ideias, tragam projetos, tragam sua energia. Aqui, cada voz importa, aqui a construção é coletiva. Finalizo com uma frase do nosso Prêmio Nobel da Paz, o Matai. A natureza é muito paciente, mas nós não podemos mais esperar. Muito obrigado, vereador. Parabéns. Obrigado. Foi precisa aí, perfeita sua colocação, a ideia é essa, a ideia é que todos contribuam aí para a nossa frente, para que nós possamos realmente trazer as ações de forma concreta. Também já aproveito a oportunidade de passar a palavra à Vanessa Palma, fique à vontade. Obrigada, nobre vereador. Obrigado a todos os representantes aqui que estão compondo a mesa hoje. Jean já falou muito bem a respeito dessa emergência global climática, mas é importante ressaltar, nobre vereador, que no último dia 23 de julho, nós já ultrapassamos o limite daquilo que poderíamos utilizar esse ano de insumos sustentáveis aqui na Terra. Então, eu acho que nós passamos do limite do que a gente chama de emergências climáticas, né? Nós debatemos no último encontro a respeito disso com o professor Lino, mas é de suma importância relembrar que nós não temos mais tempo, que é necessário, sim, se faz necessária essa frente parlamentar, não só como representatividade popular, mas também como uma representatividade de ações populares. Esse momento é oportuno, que é um momento de ideias, de acrescermos ideias a esse projeto, em que a gente coloque realmente, levante essas pautas que foram colocadas pelo professor Lino, mas que também a gente se lembre da nossa responsabilidade. O quanto é importante cada um dos cidadãos campineiros cooperarem com o meio ambiente, com o clima e com a sustentabilidade. E isso é importante lembrar que não é papel apenas do vereador, apenas da Secretaria do Clima, mas também da população em geral, né? Eu acho que é momento de criarmos núcleos populares nos bairros, dentro de casa, com as famílias,
e lembrar que as ações elas devem ser ações comuns no dia a dia, como acordar, escovar o dente, acordar, tomar seu banho, deve ser algo que deve ser feito de forma contínua, repetidamente e copiada por outras pessoas que estejam ao redor. Então, eu queria agradecer imensamente a abertura dessa frente parlamentar, a luta continuada do professor Lino, do nobre vereador Marcelo e dessa equipe que se faz aqui presente. Queria agradecer a todos aí pela colaboração e pedir que todos abram seus olhos quanto às emergências climáticas. Obrigado, Vanessa, pelas palavras, também aí pela parceria da Secretaria de Clima e Meio Ambiente, sempre presente, contribuindo aqui para a nossa comissão. Também quero deixar registrado a presença da nossa querida amiga Nádia de Castro, coordenadora do Brahma Kumaris. Sim, e eu já aproveito para convidá-la para fazer aí a sua explanação, pode ser diretamente do púlpito aqui da nossa tribuna. Fique à vontade. Saudações de paz a todos vocês, a toda a mesa, os componentes da mesa. Gratidão, saudações também para todos que vocês estão aqui. E nós da Brahma Kumaris temos como uma base, né, uma parte do nosso guarda-chuva, não só trazer essa paz, né, mas trazer a sustentabilidade, e estamos juntos nesse momento para fazer com que os olhos do mundo, né, que o mundo está olhando aqui para o Brasil, e que bom, né, que temos o nosso vereador Marcelo, temos nosso querido amigo professor Lino, que estão encabeçando e com coragem. Isso que é bonito de ver. São corajosos, não é verdade? Porque precisa de coragem para poder mudar uma consciência que até então, eu mesmo sempre me ensinaram que eu não tinha que ficar fechando a torneira. Eu escovava os dentes com a torneira aberta. E precisei mudar esse hábito, porque eu percebi que essa atitude não era a mais adequada para o mundo que eu queria para os meus netos. E a partir daí, fui educando a minha filha e, a partir de agora, eles estão sendo educados também. Olhar a natureza com respeito, né? Olhar a natureza que nos serve. E se ela nos serve, nós precisamos ter um sentimento de amor e respeito a elas. A Brahma Kumaris, posso compartilhar? A Brahma Kumaris, ela trouxe para esse momento um projeto de lei para paz e sustentabilidade, promovendo a cultura de paz e educação ambiental nas praças públicas. Eu trouxe aqui para estar registrando, depois eu vou passar para o nosso vereador Marcelo, todo o projeto que nós fizemos. E esse projeto ele foi encabeçado, né, o proponente dele é a nossa voluntária, educadora e mestre Ruth Dias de Freitas Queiroz. Infelizmente, ela não está aqui para apresentar o projeto dela. Ela faz parte da Brahma Kumaris. Ela está viajando. Mas o nosso projeto tem como justificativa a violência urbana é um fator social, até que o nosso querido também compartilhou a hora que eu estava aqui ouvindo. É um fator social crescente nos municípios e desenvolvimento como Campinas. E desenvolver espaços públicos nas praças que possam levar os pais, os adolescentes, assim como os frequentadores em geral, a refletirem sobre a paz social. Através de reflexões e preceitos da espiritualidade, pode facilitar a compreensão da importância da participação de todos os membros do município na construção da paz social.
O desenvolvimento de projetos focados na reflexão social sobre a paz social do município de Campinas visa fortalecer as diretrizes da ODS 16, que é uma construção de uma cultura de paz, da ODS 4, a educação de qualidade, ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, tem como foco os seguintes objetivos da ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então, qual é, só para dar uma resumida, né, porque ele é um pouco grande o projeto, qual é a finalidade desse projeto? Em volta das árvores, terem bancos, onde nesse momento nós vamos estar ali num momento de reflexão, e o mais importante é criar momentos de pausa. Criar momentos que a gente possa falar assim, agora eu vou sentar nessa praça, desfrutar desse verde, desfrutar de mensagens positivas, da mesma forma que a gente também trouxe aqui fotos do que já existe, estaria se adaptando, mas mensagens positivas, reflexivas. Nós estamos vendo que o mundo, eles estão pensando de uma forma muito negativa. E se nós não tivermos flashes de pensamentos positivos, fazendo com que as pessoas falem assim, puxa, não é bem assim o mundo. Será que não está na hora de olhar para o mundo de acordo com essa frase que traz para mim a vida? Porque as frases negativas, informações negativas que a mídia passa, as fofocas, problemas familiares, é tanto que as pessoas realmente falam assim, não quero mais, né? Eu quero entrar num processo de depressão, uma quantidade de suicídios que vocês, né, que é da área pública, sabem muito bem, que nós, da sociedade civil, nós não temos tanta essa informação, mas vocês sabem muito mais do que nós. E nós precisamos olhar para a árvore, para a natureza, olhar para a vida. E usando a vida, os seres humanos, adultos, adolescentes, crianças, mas fazendo daquele local, daquela praça, uma praça que traga vida para o humano, através de gerar pensamentos, sentimentos, atos, convivências de vida, é a proposta que a Brahma Kumaris tem. Então, é esse o nosso projeto. É muito simples, eu tenho certeza que é algo que não vai trazer muito transtorno, mas eu tenho certeza que vai ser muito positivo para a humanidade de Campinas. Obrigada. Muito obrigado, querida amiga Nádia. Já convido para sentar aqui na mesa junto conosco e já fazer essa entrega aqui para mim. Também nossa amiga Nádia, sempre contribuindo muito para a nossa comissão. E acho que para fecharmos aqui o nosso debate, eu já passo a palavra para o Rodrigo, presidente do Conselho Municipal da Cultura de Paz. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Marcelo, Lino, professor, obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço especial, cheio de luz para minha querida Nádia, Vanessa, e todos que estão aqui hoje compondo, né, essa discussão tão importante, essa frente parlamentar. Parabéns pela iniciativa. Nós temos que abrir realmente espaços de discussão, né? Hoje todos temos nossas certezas absolutas, numa sociedade que todos se tornaram juízes e que a discussão ela não cabe mais. O que cabe são as verdades individuais, né? E não é assim que nós acreditamos, né? Hoje estou como presidente do COMPAS, do Conselho Municipal da Cultura de Paz de Campinas, conselho este que foi criado pelo professor Lino, inclusive, aqui ao lado, e que está fazendo a proposta para a criação do Conselho Nacional, que é o que nós apoiamos, inclusive, a proposta, né? Eu também estou como coordenador de acessibilidade para pessoas com deficiência na Prefeitura de Campinas, e essa é uma visão que eu também
procuro trazer para dentro do Conselho de entendimento da diversidade humana e respeito a essa diversidade, da necessidade. Quando a gente fala de uma cultura de paz, ficou meio que banalizado, né, isso. As pessoas imaginam que a gente fica só fazendo nada contra, pelo contrário, né, mas que necessitaríamos fazer mais meditação, mas não é esse o objetivo do Conselho, né? O Conselho é um espaço de diálogo, tanto do poder público quanto da sociedade civil, para que a gente consiga propor iniciativas práticas para a solução dos problemas, como é feito, né, na frente parlamentar agora, nessas construções que são de extrema importância para uma sociedade que busca a paz, que é uma busca contínua, né? Não é um destino, é um processo de busca diário e de respeito, principalmente, de espaços que respeitem as pessoas, que respeitem a diversidade humana, a pluralidade humana, né? Como deve ser feito, para que a gente entenda que todos temos o nosso espaço e o direito de estar onde nós quisermos estar. Esse é o direito humano, respeitando os limites individuais, né? Mas o mais importante, principalmente agora com a chegada desse momento de reflexão da COP30, né? Quando a gente traz a sustentabilidade em evidência, ela é um dos processos para a paz, para a busca. Quando a gente entende uma sociedade que consegue distribuir de forma igualitária para todos as necessidades, tanto de alimentação quanto de produção de uma forma sustentável que não agrida tanto, né, o planeta, essas discussões são necessárias. Hoje, por exemplo, eu vim no meio do trânsito e assim, a gente vai fazendo algumas análises, né, principalmente de manhã e de tarde. Cada vez mais a gente olha para os carros, e os carros são uma pessoa apenas dentro do carro. Como que a gente está lidando com o transporte, né, das pessoas no dia a dia? Não é só transporte público, é no dia a dia. Nós estamos tendo cada vez mais veículos nas ruas e menos ruas para esses veículos. Emissão de poluente constante e aumentando a cada momento. Hoje, se você tentar fazer um trajeto mínimo aqui em Campinas, daqui a pouco você já não consegue em canto nenhum mais. É Prestes Maia, Anguera, todas as saídas, saída para Hortolândia, tudo travado. Então, assim, a gente tem os espaços mais filosóficos, mas tem um espaço prático. E uma frente parlamentar colabora com isso, para que nós tenhamos atitudes práticas do que fazer. O planeta pede socorro há 2 gerações atrás, e a gente está acabando de exterminar tudo, né? Estamos iminente ao caos, um caos eminente, né? Nós tivemos sequências de terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, enfim. A Europa está passando um problema gigantesco agora com as ondas de supercalor, lá tudo pegando fogo, e a gente no sul com todo mundo morrendo afogado. Então, beleza, né? Então, assim, a gente vai para os limites. E parece que todo mundo está preocupado ainda com o teu futebol, entre aspas, não só os times de futebol de prática, mas é o que está se tornando o país hoje com relação ao país e o mundo, com relação às divergências políticas, que nós vemos todos tendo certeza que o seu lado está certo. Mas ninguém está pensando em construir algo que atenda os anseios da população de uma forma geral. Eu falo isso principalmente no mundo da pessoa com deficiência, uma luta que nós carregamos, que é mais sacrificante ainda, porque você vê mães solos, né, pessoas abandonadas, violência extrema sempre, e parece que só funciona quando vira uma bandeira, por exemplo, o autismo agora, está todo mundo falando, então vira uma bandeira e vamos dar uma olhada para isso. Só que não são só mães de autistas, são pessoas em todas as situações possíveis de desrespeito, porque a condição humana não define quem é o ser humano. Todos temos potencialidades, todos temos defeitos. Só que a gente parece que tem por hábito olhar para aquilo que falta no próximo e desmerecê-lo por isso, né? Então, hoje, dentro de uma cultura de paz, o que nós estamos tentando, dentro do Compaz, promover isso, e em breve nós teremos esse ano a primeira conferência da cultura de paz em Campinas. Estamos organizando já para o final do ano.
com o intuito de trazer para o debate essas pautas e deixar um documento de ações práticas para a próxima gestão, que vai para o próximo biênio, né, agora, o meu se encerra esse ano, que o olhar seja diferente. E a COP vem nesse sentido, a frente parlamentar, todas as ações. Eu acho que tudo que a gente fala de construção coletiva, né, coloca todos os agentes para participar, né, tira as classificações, todos somos seres humanos. Não há sentido fazer classificação ou caixinhas para tentar brigar por um lado só, né? Defendo o meu, mas o outro. Eu vejo isso no mundo da pessoa com deficiência, que passa por todas as políticas públicas. Hoje eu estava com a secretária da Mulher, a Alessandra, né, a nova secretária, que tomou posse ontem. Eu falei para ela, olha, a tua política, ela atende todas as políticas também, né? Vai passar por todas. Pessoal com deficiência, esporte, cultura, né? Questão racial. Então, assim, tem que ter uma sinergia. Tem que haver a sinergia. E haver sinergia significa ter atitude, criar possibilidades, ouvir possibilidades. Eu e o professor ontem, né, conversando sobre uma visão com relação a uma situação sobre o autismo. O professor colocou a visão dele, eu coloquei a minha, divergentes, mas construtivas. Eu aprendi com a visão dele. Você aprendeu o caminho, eu não sei, mas tudo bem. Mas foi, né, professor? Isso é importante. Mas é esse tipo de construção que possibilita nós criarmos uma sociedade mais justa, mais inclusiva, que respeite o meio ambiente, que entenda que não há como jogar fora, que todos estamos dentro. Esse conceito de jogar fora, principalmente nas periferias, eu vivo isso por experiência própria, eu jogo o que eu precisar ali naquele terreno baldio, o que não me serve mais, eu estou jogando fora, porque alguém vai vir com uma máquina para limpar. Ou se não vier limpar, também não é problema meu, não está mais na minha casa. Então, pequenas atitudes, como a Nádia disse, né, da torneira aberta, da luz acesa desnecessariamente, as novas tecnologias, às vezes a gente traz algumas bandeiras, por exemplo, aos carros elétricos. O que a gente precisa analisar com mais calma, porque tudo bem, ele não emite poluentes, ele não está consumindo tanto quanto o petróleo, mas e a produção da bateria? O que está acontecendo? Como vai ser o descarte dessa bateria daqui a pouco, quando a vida útil dela for embora? Será que está sendo pensado tudo isso ou não? Né? Quais tecnologias estão sendo pensadas? As próprias inteligências artificiais que a gente conversou outro dia durante uma das reuniões da frente. Hoje, a inteligência artificial, cada momento que você faz uma pergunta para ela, o nível de processamento vai nas alturas e precisa de um resfriamento. Os servidores estão em países praticamente congelados para poder dar conta disso, porque não tem como resfriar isso. É por um simples oi que você deu para o chat GPT. E aí? Né? Será que a gente está pensando nas consequências de cada momento que a gente traz para facilitar a vida humana? Ou estamos mais uma vez desgastando tudo e terminando com tudo? Então, acho que a reflexão cabe, e a reflexão que leve para uma atitude, para uma ação de construção de um mundo melhor, de um mundo mais inclusivo, que respeite a toda a diversidade humana, não só da pessoa com deficiência, como todo ser humano, enquanto ser humano. Nós estamos à disposição, falo enquanto presidente do Compass, como coordenador de acessibilidade da Prefeitura, nos colocamos sempre à disposição para construir, né? Independente de questões ideológicas, políticas, a construção tem que ser laica, né? E nós temos que buscar um entendimento para que a grande maioria seja atendida nos seus anseios. Obviamente que tudo que a gente fala é um sonho, é uma vontade de construir um mundo perfeito, e eu costumo dizer que entre o mundo perfeito e o mundo feito, nós temos uma grande diferença. Então vamos olhar para o que é possível ser feito hoje e propor aquele passo, o próximo passo que é capaz de ser dado, né, buscando aquele norte, mas um passo de cada vez e sempre juntos construindo para todos. Certo? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, estamos à disposição. Muito obrigado, Rodrigo, aí pelas suas palavras, pela sua contribuição.
pela sua forma clara de expor. Bom, chegamos ao fim de mais uma reunião, né, de estudos, de contribuição da Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a contribuição, em especial ao professor Lino, que vem trabalhando muito, vem colocando ideias, a todos, né, ao Seclimas, que tem sido parceiro aqui nosso. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Você acabou de acompanhar essa que foi a segunda reunião aqui da Frente Parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo aí à COP30, presidida pelo vereador Marcelo Silva, que já está aqui ao meu lado. Vereador, uma boa tarde para o senhor, primeiramente. A primeira questão, né? Qual que é o objetivo do senhor trazer, né, esse tema aqui para a Câmara, especialmente com relação também à criação dessa frente parlamentar e reunindo aqui, né, especialistas que debatem sobre sustentabilidade, sobre a paz, rumo aí à COP30. Obrigada. Obrigado, é um prazer aqui falar com vocês. Primeiramente, é a COP30 que vai ocorrer aí no final do ano, então nós tivemos essa ideia junto com o professor Lino de formar essa frente, para que essa frente possa produzir material. Aí eu digo material, são projetos, são ideias de paz e de sustentabilidade que nós possamos aplicar aqui em âmbito municipal e aí poder também replicar no estado, replicar no Brasil. Então a ideia é que a gente saia, toda reunião a gente sai com ações, com ideias concretas. Hoje foram propostas inúmeras moções, né, tanto moções de repúdio como ideias de projetos de lei, de paz, de sustentabilidade, para que a comissão parlamentar ela faça análise e veja o que é cabível ou não propor em âmbito aqui municipal. E aí com isso, ao final, elaborarmos um documento e que esse documento seja levado, né, ao COP30. Creio que seja uma das únicas câmaras municipais que esteja no Brasil produzindo esse tipo de documento, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante aqui para municípios, principalmente, porque a ideia é que a gente possa implementar políticas públicas que possam replicar em outros municípios. Com certeza, vereador. E ao longo desse ano, até o final do ano, né, exatamente, serão mais reuniões abordando esse tema. Sim, nós estamos fazendo as reuniões aí de março, então, se eu não me engano, essa 5ª reunião, teremos outras até elaborarmos aí o documento. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Obrigado, uma ótima tarde a todos. Obrigada a você de casa que acompanhou todo o debate, né, que essa reunião trouxe aqui para a Câmara Municipal. Você pode conferir esse conteúdo no YouTube da TV Câmara Campinas. Tenha uma ótima tarde. TV Câmara Campinas. Muito normal. Nós somos adultos e a gente tem a síndrome do impostor.